Pessoal, dando prosseguimento àquele meu propósito de divulgar alguns vídeos tratando de reforma tributária, eu vou me dedicar hoje a falar sobre a proposta apresentada pelo deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, que foi relator da Comissão Especial de Reforma Tributária na Câmara dos Deputados, e que deve ser votada pelo plenário da Câmara no ano que vem, caso o governo Bolsonaro apoie a proposta e encampe a proposta. Em primeiro lugar, eu peço para vocês seguirem meu canal, clicarem na sinetinha para receber novidades e indicarem para os seus amigos, por favor. Bom, o sistema tributário brasileiro tem problemas muito sérios. Parte deles é decorrente do fato do modelo de Estado brasileiro ser federal, e com isso você tem várias instâncias autônomas de governo, municípios, estados, Distrito Federal e União Federal, cada uma dessas instâncias com as suas competências administrativas separadas, e essa divisão do poder naturalmente gera complexidade que se reflete também em matéria tributária, onde cada uma dessas instâncias de poder deve dispor da capacidade de criar os seus próprios tributos, não é? É natural que seja assim. Diferentemente dos países que adotam um modelo de Estado unitário, como por exemplo a França, em que essa dificuldade não existe porque você tem o governo central, a quem cabe a administração do Estado como um todo, e ali você pode naturalmente ter um tributo de natureza unitária, não é? Cobrado por uma instância apenas. Então essa dificuldade não tem como fugir, a gente tem que conviver com ela. Nos Estados Unidos também é assim, lá nós temos um Estado federal, tributos cobrados pelas instâncias locais, estaduais e federais, só que a dificuldade de se pagar tributos lá nos Estados Unidos é muito inferior à do Brasil, é muito mais fácil pagar tributos lá. Essencialmente lá você tem uma arrecadação expressiva daquilo que a gente entende por IPTU, eles chamam esse tipo de tributo de property tax, onde os proprietários de imóveis acabam pagando o tributo. É racional que exista esse tipo de tributo porque você consegue identificar quem são os moradores daquela localidade com mais simplicidade, e inclusive calibrar a carga tributária em função dos serviços públicos usados em determinadas localidades. Então, onde você tem uma escola melhor, uma escola pública melhor, a tributação acaba sendo melhor porque os imóveis valorizam. Existe esse racional lá nos Estados Unidos. Você também tem nos municípios o Sales Tax municipal, que é equivalente ao ISS, cobrado sobre serviços essencialmente locais também, prestação de serviços essencialmente locais, onde o município pode cobrar esse tributo sim ou não. Nas instâncias estaduais nos Estados Unidos, você tem o Sales Tax, que é similar ao ICMS, um imposto sobre vendas, que alguns estados cobram, outros não. Também nos estados você tem como uma receita tributária importante o imposto de renda estadual, o imposto pago sobre o lucro por pessoas físicas e pessoas jurídicas. Alguns estados cobram o imposto de renda estadual, outros não. A cobrança de tributos lá é facultativa. E na instância federal você tem o imposto de renda cobrado pelo governo federal para custear forças armadas, serviços de fronteiras e uma série de outros serviços públicos. Também há lá nos Estados Unidos alguma coisa similar ao nosso INSS, pago pelos patrões aqui sobre a folha de pagamentos, porque lá eles têm assistência pública federal também para ser paga na forma de serviços de saúde. Então, a divisão da competência tributária entre vários entes existe nos Estados Unidos. Isso não é um problema em si. O sistema fica caótico assim? Claro que fica, mas é melhor que seja assim. Qual é a ideia da divisão do poder em várias instâncias estatais? O que orienta essa opção que determinados países fazem? Pura e simplesmente você dificultar a concentração do poder nas mãos de um ditador. Essa foi uma preocupação que os fundadores da nação americana tiveram
os chamados Founding Fathers. E é uma preocupação saudável também para o Brasil, pelas dimensões enormes que o país tem. Você divide o poder em vários poderes locais, cada um vai ter a sua competência, vai administrar os negócios que pertencem ao seu território, municípios, estados, Distrito Federal. A União Federal vai cuidar daquilo que é comum a todos, estados e municípios, como fronteiras, Polícia Federal, Poder Judiciário Federal. Agora, o que tem de ruim no Brasil é enxergar o sistema tributário nacional de forma interpenetrada, estados com estados e municípios com municípios. Isso é que é ruim, como eu vou demonstrar. A reforma do deputado Rauli, eu vou chamar de proposta Rauli, mas foi construída com os deputados lá na Câmara Federal e também com os órgãos de classe, com empresários que foram consultados em várias audiências que foram feitas pelo país nos últimos 2 anos. Eu cheguei a presenciar uma delas. Ela basicamente mexe com a tributação do consumo, que é o problema do Brasil, mas também, aí é o deslize dela, tem a pretensão de mexer até com tributo sobre a propriedade, com tributo sobre a renda, com tributo sobre a transmissão de bens em inventário, preocupações desnecessárias e que tornaram complexa a reforma de forma que não precisava, torna mais difícil a compreensão do que é importante, inclusive, nessa proposta toda. Então, uma melhoria que poderia ser feita pelos deputados na Câmara é excluir essas coisas todas que não dizem respeito à tributação do consumo, à tributação das vendas. O foco da reforma tributária deve ser a tributação do consumo e a tributação das vendas. É ali que a complexidade do sistema tributário nacional mora, é ali que tem que ser atacado. Essencialmente, o que a gente tem de ruim no sistema tributário do consumo no Brasil, e aí nós vamos incluir os tributos como PIS, COFINS, ICMS, ISS, CID combustíveis, IPI, particularmente no ICMS, o caso das operações interestaduais, onde no Brasil nós temos um racional de divisão da receita tributária entre origem e destino. Então, se você tem indústria em Minas Gerais, sendo que o produto das vendas dessa indústria é destinado a São Paulo, uma parte do ICMS vai ser recolhido em Minas Gerais e a outra parte no destino, onde estão os consumidores finais daquele produto, em São Paulo. Isso é que atribui complexidade à legislação tributária brasileira, e particularmente no ICMS. Você tem que emitir todo um documentário fiscal nas vendas entre empresários e, finalmente, na venda consumidor final. Nos Estados Unidos, você paga o Sales Tax, que é o ICMS americano, uma vez só, monofasicamente, portanto, na venda consumidor final. É isso que a legislação tributária brasileira deveria fazer, concentrar a arrecadação tributária na venda consumidor final. E com isso você desobrigaria os empresários das etapas intermediárias, onde você vende insumos entre empresários, ou quando você vende produtos entre distribuidores e varejistas, você tira a tributação completamente do ICMS nessas fases e vai concentrar a tributação, portanto, na venda consumidor final. Nesse caso, você teria que criar uma fonte de tributação reforçada para os estados, como acontece nos Estados Unidos. Lá você tem, para esses estados onde você tem a origem da produção, você tem um imposto de renda, por exemplo. Talvez essa ideia fosse uma boa, criar a tributação sobre a renda no Brasil para estados, como já houve no passado, mas não persistiu, e atribuir aos estados o poder de cobrar imposto de renda, por exemplo, onde estão situadas as indústrias, não é? No final das contas, você pode ter a tributação somente no consumo, calibrando a alíquota de modo que você compartilha a receita dos estados onde há o destino dos produtos, onde os consumidores finais estão mais concentrados, com maior poder de renda, e atribuir a receita tributária para os demais estados. Eu acho a ideia horrível, mas para os estados que questionam a mudança da tributação do consumo para que ela se concentre no destino, essa pode ser uma solução viável que facilitaria bastante a vida dos empresários, não é? Bom, nesse caso, a proposta Rauli tem uma transição de 15 anos, não é? Onde o sistema tributário atual deixaria de existir e passaria a vigorar o sistema tributário novo.
essa proposta foi feita pelo deputado Rauli, de modo que não houvesse aumento da carga tributária, então se diz que ela é neutra nesse sentido. Só que as mudanças são tão particulares, são tão diversas, numerosas, que faz com que a própria estimativa da mudança seja difícil de ser calculada. Então, é uma pretensão dele que fosse neutra a reforma tributária, mas não se sabe se vai ser, não é? Tudo bem que tem um período de testes, onde tem uma alíquota que se cria dos impostos novos, período de teste, mas aqui entre nós, seria mais fácil se ele excluísse aqui da reforma tributária tudo aquilo que não é tributação do consumo, ou seja, tributação da propriedade, tributação da renda, excluir essas coisas que ele colocou aqui na proposta dele de reforma tributária. Na proposta dele, seria criado um imposto, substituindo o ICMS e o IPI, um imposto sobre o consumo, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que teria uma base ampla para pegar as receitas da nova economia. Há muita dúvida sobre se incide ICMS e ISS em serviços de tecnologia, em alguns serviços da nova economia movidos à internet. Então você acabaria com essa polêmica criando um imposto com uma base ampla dizendo que você tributa qualquer venda de bens, qualquer venda de serviços. É esse o sentido do IBS, copiando o modelo do IVA aplicado na Comunidade Europeia. É de lá que ele tira essa ideia do IBS, portanto. E se cria também um chamado imposto federal, chamado IS, Imposto Seletivo, que vai fazer o papel que hoje é feito pelo ICMS, pela CID, pelo IPI, de tributar produtos mais gravosamente, no sentido de que você quer desincentivar o consumo de alguns produtos ruins, como, por exemplo, combustíveis fósseis, bebidas alcoólicas, cigarros, não é? É um modo autoritário de você enxergar a tributação, mas existe hoje e a proposta Rauli quer manter isso. Por que o imposto seletivo? Ele cria um imposto seletivo e não deixa só o IBS estadual. Como ele está atacando nessa proposta a multiplicidade de legislação que existe nos estados, cada estado tem a sua legislação, cada estado regula o que é base de cálculo, o que é alíquota, a proposta dele é que esse IBS estadual seja cobrado pelos estados, mas com base numa legislação unificada, uma legislação federal, de forma que não seja possível variar muitas alíquotas, e aí você vai fazer a variação de alíquotas mais pesadas no imposto seletivo, no IS federal. E de forma que você não dê o poder para os estados criarem benefícios fiscais e essas coisas todas, não é? No essencial, eu não gosto da ideia de IVA, Imposto Valor Agregado, e, portanto, eu não gosto dessa proposta de IBS. Eu não acredito que seja uma boa ideia transformar o Pacto Federativo numa palavra vazia de sentido. Você suprimir o poder dos estados e dos municípios de definir o que é base de cálculo e de dar incentivos fiscais é muito ruim, na minha opinião. Você acabaria com a guerra fiscal se pura e simplesmente transformasse o ICMS num tributo que incidisse exclusivamente no destino. Porque hoje o que acontece? Em determinado estado dá um benefício fiscal de pagamento do imposto durante 10 anos, por exemplo, e a venda desse determinado produto é feito para o destino com um alíquota interestadual de 12%, sendo que esses 12% não são pagos na origem, no final das contas, você penaliza os estados que vendem os produtos no destino, porque eles têm que aceitar esse crédito de 12% nas vendas interestaduais. É isso que tem que acabar. A transferência de alíquotas nas operações interestaduais. E você faz isso de que modo? Tributando exclusivamente as vendas, tributando exclusivamente o destino, ou, de outro modo dizendo, usando o chamado princípio do destino. Tá legal? E essa ideia de IBS ou de IVA, dessa proposta Rauli, assim como na proposta que foi encampada pelo deputado Mendes Tami, que eu vou comentar em outro vídeo, anulam pura e simplesmente a autonomia que os estados e municípios têm de definir a sua base de cálculo, a sua alíquota, ou até mesmo, como nos Estados Unidos se faz, decidirem não cobrar determinados tributos. Isso poderia ser uma alternativa boa para municípios e estados mais pobres, porque aí você atrai industriais, empresários, abrindo mão de tributos, a burocracia vai viver com menos dinheiro, não é? E com isso você, de modo saudável, atrai
os empresários que estão dispostos a investir nos locais mais distantes do país ou nas regiões mais pobres, não é? Bom, esse é o resumo da proposta Rauli. Ela vai ser submetida ao plenário da Câmara dos Deputados, mas essa proposta só vai andar se o governo Bolsonaro encampar essa ideia. O deputado Rauli diz que o Bolsonaro gosta desse projeto de reforma tributária. Eu nunca ouvi ele dar uma palavra a respeito, então eu não posso dar 100% de como certa essa informação dada pelo deputado Rauli. E é isso que vai ser discutido, então, no Congresso Nacional, a não ser que outra proposta surja, como a tributação das movimentações financeiras, como defende historicamente o economista Marco Sintra, que vai ser o próximo secretário da Receita Federal, ou se vai ser encampada pelo governo a proposta apresentada pelo deputado Mendes Tame. Enfim, essa questão está em suspenso, tá legal? Vamos acompanhando e eu trago outras novidades assim que esse projeto o tema reforma tributária evoluir no Congresso Nacional. Sigam meu canal, cliquem na sinetinha para receber novidades e, por favor, indiquem esse canal para os seus amigos. Obrigado.